O termo Kenpachi é designado ao Shinigami mais forte, e por isso só pode haver um único Kenpachi existindo na mesma geração. O fato é que sempre que falamos sobre Kenpachi, logo vem à mente o Shinigami mais forte. Mas sempre tem aquele fã de Bleach que fala, mas fulano de tal é mais forte. Dessa forma, podemos entender então que Kenpachi é um título dado a determinado Shinigami que sempre fica à frente no campo de batalha, aquele viciado em batalhas, que é impulsivo, agressivo e possui um imenso poder. Agora, se esse Shinigami é ou não o Shinigami mais forte da geração, aí isso aí é outra história. Afinal, o protagonismo pesa muito, não é verdade? Ou não acha que Ichigo merecia o título de Kenpachi? Pois é, por esses fatos, acredita-se que um candidato a Kenpachi deve matar seu antecessor em um duelo, a fim de provar que é o mais forte, ao mesmo tempo que possui todas essas qualidades ditas acima. Porém, vimos que em alguns casos não foi bem assim. Então, sem delongas, vamos falar sobre os Kenpachis. A primeira Kenpachi, Unohana. Unohana Heights no passado se chamava Unohana Yachiro. Ela era uma assassina muito perigosa da Sociedade das Almas. Porém, em certo momento, ela foi recrutada por Yamamoto, fazendo parte da primeira geração do Gotei, a geração mais forte. Portanto, ela foi a primeira Kenpachi, sendo ela a criadora desse título. Ela conhece diversos estilos de luta com espada e possui uma Shikai e Bankai bem diferentes. Sua Shikai, a desfiladeiro de gotas de carne, transforma sua espada em uma raia gigante, que possui um suco gástrico curativo. Já a sua Bankai, fim de todas as coisas, libera um fluido vermelho pela lâmina que modifica o campo de batalha e torna o ambiente ácido e mortal. Ela foi responsável por fundar a 11ª Divisão, passando muito de sua personalidade na época a essa divisão, principalmente seu estilo único e o gosto peculiar por lutas. Sendo que todos os Kenpachis até hoje fizeram parte da 11ª Divisão. E em dado momento, ela luta contra um menino no bairro de Zaraki e acaba vencendo o garoto com certa dificuldade. E depois disso, não achando outro oponente à sua altura, ela fica decepcionada e desanimada com batalhas menos desafiadoras. Com isso, ela passou aos poucos a perder o interesse por lutas, abandonando seu título de Kenpachi e sua divisão, indo em seguida para a 4ª Divisão. Dessa forma, sua identidade como Kenpachi ficou parada no tempo, esquecida, permitindo assim que novas gerações surgissem. E uma dessas gerações é a do 7º Kenpachi, Kuruyashiki Kenpachi. Algumas centenas de anos depois da primeira geração, chegamos na 7ª geração, a geração de Kuruyashiki. Ele se tornou o 7º Kenpachi após lutar até a morte contra seu antecessor. Ele era um homem muito carismático e famoso, dentro e fora de sua divisão. Sua pressão espiritual era esmagadora e seu poder era enorme, e ele era muito amigo de Kyorako, sendo que sua Shikai transforma sua lâmina em diversos monstros brancos do tamanho de ossos. Esses monstros não possuem olhos, nariz, orelha nem membros. Possuem apenas um corpo flutuante e uma boca com vários dentes pronto para atacarem quem ele ordenar. Já sua Bankai invoca uma gigantesca mandíbula com enormes presas que come e pulveriza tudo dentro da área de seu alcance, exceto o seu portador. Mas a fraqueza, ou melhor, a desvantagem dessa Bankai era que ela não diferenciava amigos de inimigos, sendo que em dado momento ele foi desafiado por um jovem chamado Asashiro, onde o mesmo venceu, assumindo o título de Kenpachi. Porém, o único motivo para Asashiro ter vencido foi que Kuruyashiki não invocou a sua Bankai, para que seus subordinados não fossem atingidos e nem Kyorako, seu amigo que estava assistindo a luta como testemunha. Pessoal, e antes de continuar com o vídeo, vou pedir um favor, me ajuda a bater a meta de inscritos, é rapidinho, clica aí no botão inscrever, me ajuda demais.
E com isso, vamos falar do oitavo Kenpachi, Asashiro Kenpachi. Bom, a história dele é bem grande, então eu vou tentar resumir ao máximo, sendo que depois criaremos um vídeo próprio para ele. Em resumo, ele decidiu entrar no Gotei 13, especificamente na 11ª divisão, porque ele queria colocar em prática um plano de genocídio de Hollows, depois de ter visto sua irmã ser devorada por um Hollow, que antes de morrer pediu a ele que se tornasse um Shinigami, mas não qualquer Shinigami, o mais poderoso de toda a Sociedade das Almas. E realmente foi o que aconteceu, sendo que logo ele despertou sua Bankai, que nunca foi desativada até então. Ela fica o tempo todo a seu lado, inclusive até falando com ele. O fato é que sua Bankai possui um poder de fazer com que sua energia espiritual se funda e misture com todo o ambiente a seu redor, modificando esse ambiente para servir como ataque ou defesa. Desse modo, seu próprio corpo pode se tornar intangível ataque físico, caso ele se misture com o ar, por exemplo, sendo que essa Bankai é super apelativa. Já sua Shikai pode desfazer toda a fusão realizada por sua Bankai, convertendo tudo isso em energia física, transformando sua Zanpakuto em uma lança super poderosa. O fato é que Asashiro tenta colocar seus planos em prática, tentando provocar uma revolução dentro da Sociedade das Almas, acabando com os nobres e mudando assim todas as regras dessa sociedade. Porém, ele acaba sendo acusado por estar planejando e incentivando esses crimes, e no final ele decide se entregar, sendo preso no Muken, e mais tarde seu nome é apagado da história pela Central 46. Com isso, seu tenente se torna o capitão da 11ª divisão e o 9º Kenpachi. E aqui percebemos que não houve uma luta até a morte para que este se tornasse um Kenpachi. Então, vamos falar do 10º Kenpachi, Kinganjou Kenpachi. Ele matou o 9º Kenpachi e assumiu o posto de capitão, como era de costume. Ele era um grande preguiçoso que raramente comparecia às reuniões da Gotei 13, sendo que na época de seu antecessor, a 11ª divisão era diversa, tendo homens e mulheres igualmente poderosos lutando lado a lado. Porém, quando Kinganjou assumiu a 11ª divisão, ele regrediu e toda a disciplina militar existente que já tinha sido implementada se perdeu, onde no fim o esquadrão se tornou cheio de homens sem disciplina, ganhando fama de vagabundos. Não se sabe muito sobre as habilidades dele, são praticamente desconhecidas, mas se sabe que na época em que ele chefiava a 11ª divisão como capitão, era a mesma época que Hirako era capitão também. E um dia, Zaraki apareceu e o desafiou para um duelo, sendo que Zaraki matou ele com apenas um golpe. Galera, e antes de continuar, eu vou indicar um curso que eu estou fazendo que é quase grátis, apenas 8 vezes de R$11. Eu estou melhorando bastante meus desenhos depois que eu comecei com ele, e se vocês tiverem interesse, clica aqui na descrição do vídeo ou manda uma mensagem nos comentários. O 11º Kenpachi, Zaraki Kenpachi. Zaraki nasceu extremamente poderoso e com instinto e desejo por batalhas altamente afiados. Seu poder não vem de habilidades estudadas ou treinadas, vem de puro instinto por sangue. Contudo, após a luta com Konohana vários séculos atrás, ele bloqueou esse poder para não matá-la. Por isso que na maior parte da história, Zaraki estava sem seu poder, estando selado, e só liberava um pouquinho de sua força real. E foi usando uma fração desse poder que ele acabou derrotando o 10º Kenpachi com apenas um golpe e se tornando então o nosso conhecido Zaraki Kenpachi. A verdade é que ele sempre lutou sem Shikai ou Bankai, uma vez que ele nem mesmo sequer sabia o nome de sua espada. Mas depois ele despertou seu verdadeiro poder e finalmente foi capaz de escutar a voz de sua espada. Sua Shikai pode transformar sua katana em um cutelo gigante com um poder imenso, podendo mesmo até cortar o céu. E já sua Bankai faz ele concentrar um aumento de poder tanto na sua espada quanto no seu corpo, de modo que ele fica semelhante a um demônio, perdendo a razão
e agindo por impulso, além de ganhar um poder físico extremamente superior ao de antes, sendo que a fraqueza dessa Bankai é que o excesso de poder pode danificar o próprio corpo de Zaraki. Então a liberação desse poder deve ser limitada, senão ele pode acabar morrendo com tanto poder. Com isso, ele se tornou o Kenpachi mais poderoso da história, superando até mesmo a primeira Kenpachi, sendo que não houve nenhum mais outro Kenpachi após Zaraki, fazendo dele a geração mais recente atualmente. E um fato interessante é que esses duelos de vida ou morte a fim de definir quem será o próximo Kenpachi só é aceito se houverem no mínimo 200 pessoas para testemunhar. Bom, e se vocês gostarem desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. E deixa uma sugestão para o próximo vídeo, eu vou ler todos os comentários aqui embaixo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!